Olá, meu nome é Leandro e esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Os nossos encontros aqui no canal nascem de reflexões que gosto de escrever sobre coisas que às vezes pesam na mente, pesam no coração. No começo eu te convido a pensar sobre um tema e no final a desacelerar comigo em um momento de meditação. Hoje eu queria falar sobre procrastinação. Mas não daquela forma rasa, como se tudo fosse só preguiça, porque muitas vezes não é. Às vezes o que trava a gente não é a falta de vontade, na verdade é medo, é culpa, é cansaço acumulado, é a sensação de que até o simples já ficou pesado demais. E talvez você já conheça isso também. Sabe que precisa fazer algo, mas mesmo assim, às vezes não consegue simplesmente começar. Tem uma dor muito específica em adiar uma coisa e saber que ela continua ali. A tarefa fica esperando, o compromisso fica esperando, e até quando a gente tenta descansar, não consegue descansar de verdade porque a pendência ela continua martelando, continua pesando na nossa cabeça. Muita gente olha para isso e pensa que o problema é só falta de disciplina. Às vezes até existe um pouco disso também, mas nem sempre é o centro da questão, porque existem momentos em que a pessoa não está fugindo da tarefa em si. Ela está fugindo do que sente quando pensa nela. Pode ser medo de errar, medo de não dar conta, medo de perceber que já não está rendendo como antes, ou até um medo do peso que aquilo vai trazer um momento em que já está tudo apertado demais, aquela angústia. Então o adiamento ele acaba sendo inevitável, ele acaba acontecendo. Não como um descanso de verdade, mas como uma tentativa de escapar por mais um pouco, de um incômodo que já ficou difícil de suportar. E quando isso se repete, entra naquele ciclo pesado que muitas vezes a gente já conhece, né? A pessoa adia, se culpa, se cobra, e com esse peso começa a ficar ainda mais difícil. Então, talvez por isso, em muitos casos, o primeiro passo não seja se acusar mais, talvez seja olhar com mais honestidade para o que está por trás disso, porque nem tudo o que você adia é preguiça. Às vezes é só um sinal de que existe algo em você pedindo um cuidado e não condenação. Então agora, se você puder, feche os olhos sem pressa, solta um pouco os ombros, mexe o seu pescoço, o maxilar. Perceba o peso do seu corpo sendo sustentado, sem esforço, sem pressa. Puxa o ar lentamente pelo nariz. Bem devagar. Respira mais uma vez. Segura por um instante e solta pela boca mais devagar. Inspira com calma e solta.
Deixa o ritmo baixar um pouco. Não tenta resolver tudo agora. Não tenta consertar o dia inteiro. Só fique aqui por alguns momentos. Respira. Talvez você tenha se cobrado demais. Talvez tenha se julgado em silêncio mais do que precisava. Talvez tenha chamado de preguiça algo que na verdade era só peso. Respira com calma mais uma vez. Nem todo atraso é desinteresse, nem toda dificuldade é descuido. Às vezes o que existe é só cansaço. Às vezes existe medo. E às vezes existe um coração apertado tentando seguir como pode. E tudo bem reconhecer isso. Sem se absolver de tudo, mas também sem se ferir mais. Agora em silêncio, repita comigo no seu tempo. Eu não preciso me machucar para conseguir seguir. Eu posso recomeçar com mais verdade. O que eu adio também me revela o que pesa. Eu posso dar um passo sem me tratar como inimigo. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Mas eu posso começar de uma forma mais gentil. Respira mais uma vez e solta. Em breve já estarei finalizando esse nosso momento, mas cada um sabe o seu tempo. Se você precisa ficar um pouco mais, não tem problema. Só te peço que deixe essa ideia pousar na sua mente com calma. Você não precisa vencer o dia inteiro agora. Às vezes basta diminuir o peso do primeiro passo. Obrigado por me acompanhar até aqui, por dividir esse momento comigo e por permitir que esse texto chegue até o seu fim, a seu lado. Que o vento do amanhecer leve embora o que pesa e traga luz para o seu dia.
Até amanhã e que assim seja.